Século XVIII, a Ilustração ou Iluminismo, Revolução Francesa, a maçonaria e a supressão dos jesuítas. A Ilustração ou Iluminismo é uma consequência do Renascimento e do racionalismo. Nesse sentido, a Ilustração é a passagem ao laicismo, ao indiferentismo e ao naturalismo. A ordem natural não interessava nem um pouco aos homens da Ilustração. Queriam progredir e não pensavam em renunciar ao mundo. Pelo contrário, pretendiam usá-lo, desfrutá-lo, submetê-lo com sua inteligência e trabalho. Incomodava-lhes a velha ordem social e, em parte, a Igreja também, pois opunha-se ao seu progresso, diziam eles. Existem alguns dogmas da Ilustração que são a negação de todo dogma da fé e da revelação, somente o que é científico, somente o que pode ser demonstrado com a razão. Os dogmas dizem: opõem-se à razão e à natureza, portanto não são científicos, são mitos. Eles negam a alma, negam a caridade cristã, eles propõem uma benevolência para com o próximo ou filantropia desligada de Deus. Os maçons vão se inspirar nessa ideia. E uma luta contra a Igreja Católica. Segundo eles, seria intolerante. Os expoentes da Ilustração são Voltaire, inimigo obstinado da Igreja Católica, Rousseau, com seu Contrato Social, no qual proclamou a igualdade de todos os cidadãos, Montesquieu, em suas cartas persas, censurou o estado da Igreja na França, defendeu a teoria da separação dos poderes públicos para evitar a arbitrariedade dos reis absolutistas, e os enciclopedistas Diderot e D'Alembert. Eles não admitiam a religião nem as antigas instituições políticas, desejavam romper com o passado. Foram os pais intelectuais da Revolução Francesa. A Ilustração engendrou o livre pensamento, propagou a incredibilidade e foi o começo da maçonaria, iniciado na Inglaterra, e começa então uma grande campanha contra a Igreja a nível intelectual. A Ilustração influenciou na descristianização de grande parte da sociedade. A descrença e o ceticismo iam inundando quase tudo, tirando do caminho a filosofia tradicional. As ideias da Ilustração tornaram-se realmente palpáveis na Revolução. Primeiro na França e mais tarde nas demais nações. Seguia no século XIX a sua influência até os nossos dias. Foi por conta desse movimento iluminista que começou a perseguição aos jesuítas. Eles foram expulsos de Portugal por obra do Marquês de Pombal, que era um iluminista, que considerava os jesuítas inimigos do absolutismo real e de todo o progresso. Foram as calúnias contra os jesuítas que fez que se tornassem medidas extremamente duras com eles. Suas casas foram fechadas, seus bens foram apreendidos, foram acusados de serem terríveis inimigos da quietude das monarquias e foram expulsos desses países. O próprio Papa Clemente, homem tímido, hábil e afável, porém sem experiência no mundo, nem horizontes amplos, suprimiu-a devido a pressões. Veio a Revolução Francesa, filha legítima da Ilustração, com o objetivo da construção de uma França burguesa. 3 foram os antecedentes da Revolução Francesa: o triunfo do parlamentarismo na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, que elaboraram em 1776 a Declaração dos Direitos do Homem, a Ilustração Francesa, com Montesquieu, dizia que o fim de toda política é a liberdade e a necessidade de uma constituição com os 3 poderes separados, e Rousseau, dizendo que a
soberania reside no povo. Causas da Revolução Francesa. Com as ideias políticas pulverizadas no mundo, a situação da França convidava a uma saída revolucionária, a atitudes radicais da sociedade, pois, por um lado, a nobreza aferrava-se a seus privilégios de Estado, negando-se a pagar impostos, por outro, a ambição da burguesia procurava mudar radicalmente a ordem estabelecida. Diante de tanta tensão social, o rei não teve outra alternativa a não ser convocar os Estados Gerais. A Assembleia dividia-se nos votos. Os liberais desejavam o voto pessoal, os conservadores o estamental. Em 9 de julho, uma parte dos estados retirou-se e declarou a Assembleia Nacional, jurando não se separar até dar à França uma Constituição. No dia 14 daquele mês, as massas tomaram de assalto a Bastilha, uma prisão fortificada dos detentos políticos. Segue uma série de etapas com assembleias, convenções, que acaba por guilhotinar o monarca Luís XVI. Estabelece-se uma república. Como consequências dessa Revolução Francesa, tem uma série de ideias que vigoram em nossa época contemporânea. O seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade passaria a formar parte da nossa mentalidade. Entretanto, desenvolveu-se também com grande força o ateísmo, não como fenômeno isolado, mas sim de massas, e cometeram-se bárbaras injustiças em nome desses valores, não só contra a igreja e a nobreza, mas até contra os próprios revolucionários. Foi uma época de anarquia e paixão. A Revolução foi um desastre para a igreja. Freiras injustiçadas, sacerdotes obrigados a fazer juramento a favor da Revolução, chamados juramentados, destruição de monumentos, substituição do culto religioso pelo culto da deusa razão, culto à nação e ao Estado, indiferentismo, anticlericalismo. Surgem novos ramos do protestantismo nos Estados Unidos, os Quakers, o metodismo, e na Europa começa o Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte, em 1779, dá um golpe de Estado e derruba o Diretório. Em 1800 estabelece o consulado e em 1802 nomeia-se cônsul perpétuo. E em 1804 declara-se imperador. A igreja defende-se perante o iluminismo, primeiro com seus meios tradicionais, excomunhão, privação de sacramentos, recurso ao braço secular, censura de livros, petições para que os poderes públicos intervissem. Mas a igreja também aproveitou alguns mecanismos da ilustração. Por exemplo, na Alemanha, a ilustração católica propôs um retorno às fontes, às Sagradas Escrituras, uma purificação das devoções, uma renovação da teologia, uma maior tolerância e uma aproximação com os protestantes. Elaboraram-se catecismos que podiam utilizar tanto os protestantes quanto os católicos. Um dos representantes mais notáveis desse movimento foi Seiler, sacerdote bávaro, professor de teologia pastoral, que teve iniciativas em espiritualidade e praticou um ecumenismo mediante círculos bíblicos interconfessionais. Esses foram os efeitos incutidos dentro da igreja pelo iluminismo. A igreja sempre combateu o movimento dessa época, que é a maçonaria. Os grandes erros da maçonaria que podemos elencar são os seguintes: um Deus impessoal, que eles chamam força superior ou grande arquiteto do universo, para eles algo indefinido. Todo maçom seria um livre pensador, ou seja, para ele há um princípio sagrado, cada um deve pensar e opinar com a mais absoluta liberdade, sem dar atenção ao que dizem a Bíblia, a Igreja, os santos. A maçonaria exigia tolerância total, ou seja, ninguém tem o direito de proibir nada ou de impor leis de moral. Uma liberdade absoluta de culto e liberdade total de consciência.
Maçonaria exige indiferentismo religioso. Também se vê as raízes de certo tipo de ecumenismo. Neutralidade do Estado em assunto religioso. A maçonaria insiste em que o governo não deve ajudar a religião. O maçonismo exige o ensino laico, quer dizer, aquele que não se dá importância à religião. Nesse século XVIII temos novas congregações, como a de São João Batista de La Salle, fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, os lasallistas. São Paulo da Cruz italiano deu origem aos passionistas. Tinha por finalidade promover as missões, os exercícios espirituais e a propagação da devoção à paixão do Senhor. Os redentoristas foram obra do bispo Santo Afonso Maria de Ligório, que sobressaiu sobretudo por sua obra de teologia moral. Foi doutor da Igreja, declarado em 1871. Foi um século muito agitado para a Igreja. Durante quase 2 séculos fez-se da Revolução Francesa um mito. Exageraram-se os êxitos da mesma, ocultando os fatos vergonhosos e condenáveis, principalmente as violações dos direitos mais fundamentais de uma pessoa, feitas precisamente em nome da liberdade, igualdade e fraternidade. É uma hipocrisia, um cinismo, uma contradição que se abrisse à era da democracia, da liberdade, do progresso, porém às custas de muitos atropelos, intolerâncias e retrocessos. Não obstante, a Igreja seguia adiante.